Pessoal da torcida tricolor, estamos começando o Raio X. Eu vou colocar a vinheta porque o Caio pediu, mas depois eu explico. Em primeiro lugar, que a gente não sabe se vai ter vinheta ou não, que esse daqui é um quadro que a gente está pensando já há algum tempo. Eu e o Caio Alves, da ESPN, a gente está pensando em fazer um raio-x. Às vezes a gente vai trazer um jogo daqui, ou um jogo de fora, ou um jogo do passado. Às vezes, um período do São Paulo, para a gente analisar como vai ser esse vídeo, porque a gente achou que era legal falar. Legal não, né? Porque é o Campeonato Paulista. A gente vai fazer um resumo desse começo de temporada. 25 de São Paulo, FIDIC e tudo mais. O Campeonato Paulista que a gente foi com tanta sede ao pote e todas as consequências, o que a gente pode esperar e tudo mais. Mas às vezes a gente vai pegar um jogador, vai analisar um jogador, vai analisar um técnico, vai fazer comparação de técnico, ou até um jogo de fora que a gente vai trazer ali para um olhar tricolor, né? Às vezes tem um jogo ali, o Paris Saint-Germain, o Manchester United se reerguendo. Aonde, né? Só. Tipo, mandei essa assim do nada. Mas, enfim, tem chão para os caras se reerguerem, mas eu gosto de times que se reerguem, né? Quando o Milan ganha o título, eu fico feliz, assim, o Manchester United, porque a gente está nessa parada do São Paulo, né? Esperando o São Paulo se reerguer e talvez por isso que às vezes a gente se preocupa. Ganhamos títulos recentes, mas o São Paulo ainda não está nos eixos. São Paulo ainda não está, portanto, começa cometendo os mesmos erros. Então, Caio, eu queria começar daí. A gente falou muito do São Paulo, que fez uma pré-temporada muito ruim, muito complicada, né, de ir para os Estados Unidos, marcou essa pré-temporada sem saber se estava na fase direta da Libertadores, não conseguiu chegar com as próprias forças, então poderia estar num quadro ainda pior. E o São Paulo, no fim do Paulista, a gente percebeu que o time não está pronto ainda. Né? Não tá no sentido... A gente pode levar para diversos sentidos, sentido físico, sentido anímico, sentido técnico, de performance mesmo. A gente pode pensar cada lado, não é um time pronto, e aí, por responsabilidade da diretoria, no caso da pré-temporada, de ter fechado, eu entendo que não foi 100% culpa da diretoria, porque a CBF mudou o calendário em cima da hora, com uma viagem já programada, então eu entendo isso, mas isso não significa que se eu fosse o diretor, e aí eu tô falando, eu não sei financeiramente, eu não sei no sentido de burocracia e tudo mais, mas eu falo sobre a questão técnica e física do elenco, a questão de um trabalho que teria que ser aprimorado, como a gente viu no segundo semestre de 2024. Se eu fosse o diretor, eu não fecharia essa pré-temporada, porque eu acho que ele te dá mais prejuízos do que o contrário. Tanto pela viagem, para mim que não cola esse lance, esse argumento de crescer marca. Para mim não faz o menor sentido, porque se você é o Red Bull Bragantino, se você enfim, usando um monte de time de exemplo aí que tá tentando crescer no cenário doméstico, ali no cenário nacional, faz sentido, mas assim, para mim não... Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, não conta para mim esse argumento. É como se você fosse para os Estados Unidos ou para qualquer país que seja, e os caras não conhecem o seu time, não conhecem o clube, não sabem de quem se trata. Inclusive, então, quando mim, foi provocado pela Leila, o Casares jogou o Mundial, né? Deu a carteirada do Mundial. Ah, não, isso é porque a gente tem título mundial. Eu até fiquei tentando lembrar se o Cruzeiro tinha título mundial. Fiquei pensando, caraca, né? Porque do jeito que ele falou, parecia que era um encontro de times que tem título mundial e que por isso que estavam lá, né? O Flamengo ainda tem 81 e tal, mas o Cruzeiro nem... Aí eu falei, cara, e não tinha cabimento aquilo, porque não fazia muito sentido. Você foi lá para fazer um jogo de exibição. Tanto é que São Paulo, metade da equipe voltou para disputar a segunda rodada de Paulista, daí a gente teve um jogo com diferença de 48 horas, 4 jogos em sequência, né? Com o time titular, nossa. Ih, vai ter que cortar, hein? Posso fechar minha varanda que tá tipo... Maravilha. Manda bala. Rapidão, pega besta. Eu vou tirar ele assim, porque assim, a gente tá fazendo uma gravação sem edição, sem nada. Então, nesse momento, tá caindo o mundo aqui em São Paulo no dia dessa gravação. Eu não vou contar que dia que é, 12 de março. Mas tá caindo o mundo, então ele tá fazendo esse corre.
E assim, só agora aproveita esse intervalo para explicar. Então a gente vai fazer vários vídeos aqui de raio-x, sempre trazendo ideias e muitas opiniões, tá? Então acho que vale aqui um disclaimer. É importante a galera entender que tem coisas que a gente vai trazer que são fatos. Ah, o time jogou e o resultado foi esse. Tem coisas que a gente vai fazer uma análise, ó, muito em função disso, e tem coisa que é opinião. E é normal que pessoas tenham opiniões diferentes, ninguém precisa ser odiado por ter opinião diferente. Ah, eu penso desse jeito, eu penso daquele outro, tanto faz. Maravilha. Cada um pode pensar do jeito que quiser. Ah, eu acho até muito produtivo que pense, mas pensou diferente, tem alguma coisa, pô, não concordo com isso, eu acho que isso também tem aquele ponto, faltou aquilo, tem uma coisa na diretoria que eu gosto, que vocês não falaram, ou tem uma coisinha que eu não gosto e que vocês não criticaram. Aí deixa nos comentários, porque a gente está sempre lendo, né? O Mozart toda hora está respondendo, inclusive, a galera lá. Então, esse é um canal que a gente tem. Ou então, Discord. Só pedir o link aí que eu mando para a galera, porque o Discord, o link expira, por mais que eu faça, enfim. Né? E lá a gente consegue conversar em tempo real. Então, essa é a ideia. É pegar jogador, é pegar time, é pegar e fazer um raio-x, opinar e tentar elevar o debate. Né? Porque, às vezes, a gente fica só na conversa e fica faltando ali um pouco de material, né? Então é o que a gente está tentando trazer um pouco de material, trazer um pouco de ideia, pegar exemplos de fora do país, né? Jogos lá fora, porque bem ou mal, nossa, a gente tem muita coisa para melhorar aqui no Brasil, né? A arbitragem, a gente vai discutir alguns critérios de arbitragem, obviamente a gente vai falar de alguns lances, como é que funciona a VAR, como é que não funciona, como é que uma galera que foi punida numa situação parecida, a mesma equipe está apitando uma semifinal de Campeonato Paulista, né? Então, coisas do tipo, e tá de volta o Caio sequinho, né? Só. O problema de ter a varanda aberta é que quando chove, meu amigo, alaga tudo, mas tá, problema resolvido. E eu aproveitei para explicar um pouco mais o lance, mas aí você estava falando... Da pré-temporada. Isso. E, cara, enfim, o lance da internacionalização da marca, pra mim, não faz o menor sentido esse argumento. E aí entra no lance da gente ver, sobretudo na internet, que a gente publica mais as coisas, a gente tem mais proximidade com quem acompanha o nosso trabalho. Quando você aponta o que pode ser um erro, o que pode ser um problema lá no futuro, vem sempre o contraponto, o argumento de que você está jogando contra, você só vê problema e tudo mais. Alguns momentos, alguns apontamentos, às vezes, demoram a ser vistos, outros são mais rápidos, como no caso da pré-temporada, a gente viu que vai afetar ainda a médio e longo prazo, lá no final da temporada, mas já começou afetando a temporada, porque quem acha que é coincidência o São Paulo ter ido jogar em Brasília ou ter, enfim, esticado a corda com determinados jogadores, como o Lucas, como o Oscar, para quem acha que é coincidência, eu sinto informar que não é, com o Caleri também, enfim, tem um monte de jogador que está esticando a corda fisicamente, sendo que poderia estar no Brasil, feito uma pré-temporada, de fato, como o nome já diz, já era curta, mas enfim, você no Brasil, você poupando esse tempo de viagem, você não precisando jogar, você já jogar contra equipes de menor expressão já seria prejudicial, você jogar contra Cruzeiro, contra Flamengo, que você necessita de um nível de intensidade, e você coloca uma pressão desnecessária do ponto de vista de torcedor, que querendo ou não ele vai querer ganhar, e se não ganha ou se apresenta algum problema, já vai achar que está tudo perdido, enfim, vai acabar trazendo uma pressão para si que não precisa, como foi o caso, não foram bons jogos na pré-temporada, então já causa esse ânimo exaltado. Num Então, técnico que já estava marcado, né? Que na temporada passada, até a galera falou, a diretoria tá fritando o Zubeldia, mas aí, como ele estava conseguindo resultado, deixa. Então o cara já estava meio marcado, o cara não é que ele passou ileso, a gente chegou na Libertadores porque o Botafogo ganhou. Se o Botafogo não ganha, o São Paulo, por si só, pelas próprias forças, não conseguiu o resultado que precisava para a classificação direta à Libertadores. Então, assim, não é que foi um saldo tão positivo assim, né? Tipo, a gente demitiu o técnico que chegou mais longe no Campeonato Brasileiro. Tipo, e assim, entendeu? Você vê, esse argumento também não faz sentido, porque você vê o aproveitamento dos últimos treinadores, e assim, porque
muita gente falou que ele permaneceu, e até mesmo a diretoria, porque ele tem um bom aproveitamento, e enfim, tirando as eliminações, ele tinha um bom aproveitamento no geral. E aí você vai colocar isso na ponta do lápis. Eu não lembro na época que eu fiz, eu não lembro o número exato. Eu sei que era 56, alguma coisa por cento lá no final da temporada que o Exubeldia tinha de aproveitamento. E aí você vai comparar com os antecessores, e assim, era Dorival com 55, Rogério com 53, não era coisa de 60, 70%. Então, assim, não faz sentido, na minha opinião, e aí isso vai passar de teoria, acho que não faz muito sentido eu ficar colocando aqui, apontando os motivos que eu acho que ele permaneceu, porque aí seria muito achismo, e a gente trabalha com o que a gente vê de forma concreta. Mas uma coisa é certa, a gente não vê de forma concreta o São Paulo jogando futebol. Isso no começo da temporada, isso no meio da temporada, isso nesse presente momento que, enfim, não sei quando vão assistir o vídeo, às vezes daqui um ano, podem pegar esse vídeo para assistir. O São Paulo acabou de ser eliminado há poucos dias do Campeonato Paulista para o Palmeiras, que foi prejudicado pela arbitragem, mas também é importante dizer sobre campo, sobre bola, sobre performance, que o São Paulo, ao contrário do que muita gente está falando, eu respeito, mas enfim, eu também tenho a minha opinião, de que muita gente está falando que o São Paulo jogou bem, fez um bom jogo, e para mim não é a realidade. Foi basicamente mais do mesmo, mas os jogos muito parecidos em relação a trabalho com bola. Sem bola, o São Paulo foi melhorando com o passar da temporada e do Paulista pela utilização de um novo esquema, né, que foi utilizando os 3 zagueiros, então acabou dando mais proteção para os corredores, que era onde o São Paulo estava sofrendo bastante. O São Paulo estava sofrendo porque com o Lucas e o Oscar, por mais que o Oscar participasse bastante, o Lucas também tivesse a sua participação ali defensiva, sem bola, tentasse ajudar na pressão e na fase defensiva, o São Paulo estava pecando justamente por esses 2 jogadores que não contribuíam. Não falo nem do Calleri, porque o Calleri ele pressiona e tudo mais, mas ele como 9, a gente sempre soube que ele já não agrega tanto na fase defensiva se não for ali, enfim, pressionando, tentando fazer uma sombra para o defensor. Então isso já era sabido. Então, tendo o Calleri já menos participativo nesse sentido, com o Oscar e com o Lucas, e quando o Luciano jogava também, que era uma questão que a gente sabe desde que o Luciano joga pelo São Paulo, que é uma questão também, na tecla a gente vem batendo sempre, de que ele não agrega tanto na fase defensiva. Então basicamente ele 4 jogadores a menos na fase defensiva, o que naturalmente vai dar mais peso. Então o São Paulo vinha sofrendo nos corredores, porque era muito fácil você virar o jogo e ver o time do São Paulo exposto com o jogador, com o atacante do adversário aberto, sozinho, e aí até fazer um movimento contrário de balanço, né, que a gente fala, do time balançar até o outro corredor, aí já perdeu tempo, o atacante já fez alguma outra jogada, um cruzamento, enfim, é onde o São Paulo vinha tomando muitos gols. Então com a utilização dos 3 zagueiros isso ajudou bastante, porque protegeu mais os corredores, enfim. Então o São Paulo sem bola ele evoluiu, isso é uma verdade. Não, tá longe do ideal, mas é importante. Mas pelo menos, tem um ponto, melhorou, pelo menos, pra gente falar, teve Sim. uma melhora, não foi assim Sim. à toa. Mas o problema é assim, não é um negócio que inspire assim, temos um legado ou temos um caminho. Que eu acho que é isso que preocupa um pouco. Sabe, a gente não utilizou jovens, a gente não testou tantas variações, e quando a gente fala de esticar a corda, eu quero lembrar todo mundo, a temporada com o Crespo, que o São Paulo emendou, vamos emendar aqui a temporada, vamos colocar todo mundo e esticar a corda, ela foi ter consequência até o final do ano. São Paulo estava com gente arrebentada. O Lucas estava mancando no jogo do Palmeiras, e não é porque ele lesão, aquilo ali era do esforço repetido, vários jogos, e assim, e o mais grave, porque o Caio, isso é a coisa que mais me pega de uma entrevista que a gente fez com o Carlinhos Neves, e eu sempre repito isso, mas eu não acho que seja fácil de assimilar. Se um jogador, ele joga várias partidas em sequência, sem uma pré-temporada, sem uma preparação, ou ele vai lesionar, ou ele vai perder rendimento.
Sim. Olha a quantidade nesses últimos 10 anos de jogadores que, por alguma razão, tinham apreço da torcida e depois passaram a ser acusados de, olha, não tem mais... o tal jogador não tem mais compromisso. Tal jogador é perninha. Pegando o exemplo do Tietê. O Tietê é um exemplo. Ele chegou e jogou 10 partidas em sequência, os 90 minutos, quando o Carlinhos Neves estava no São Paulo e falou que não era para fazer aquilo. Tinha um plano que ele tinha feito de estudo do cara, de adaptação. Então o São Paulo às vezes sabota, mas estoura no jogador. Então, por exemplo, o Caleri jogando jogos em sequência. Ele jogou, acho que 10 de 11 partidas, se não me engano, ou 12 de... Ele jogou uma partida, só uma partida que ele não jogou. Cara, vai cair o rendimento dele. E aí a galera vai cair matando em quem? Nele. Vai falar, não confio mais no cara. Mas às vezes não é o cara. É o sistema, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é bruto. O sistema todo mundo sabe o que é o sistema. Trazendo pro elenco atual, assim, para o pessoal entender de forma clara como prejudica, começar pelo exemplo mais tranquilo, que não acabou gerando lesão ainda, que é o do Oscar. O Oscar, eu não sei, eu tenho que pesquisar, mas a última vez que eu vi, isso eu vi semana passada, o número de partidas que o Oscar jogou por 90 minutos já estava em 4, se eu não me engano. Com ele jogando agora contra o Palmeiras aumentou mais uma. Número total não sei, mas gira em torno de 5, 6 por aí. Para um jogador que estava na China, a gente falou bastante já sobre o nível de intensidade da China e tal. E mesmo que não viesse da China, começo de temporada, qualquer jogador vai sentir uns mais, outros menos, mas ele naturalmente vai sentir por jogar muitas partidas seguidas o jogo inteiro. Fora de posição, algumas dessas partidas. Fora de posição, exatamente. Cara, e numa posição que existe muito do cara. Que assim, exatamente. Não é, gente, não é. Você não tá jogando rasteiro, o cara falou, fica mais na defesa agora, entendeu? Não é. A parada é muito mais sinistra do que isso. Tem uma série de movimentações que você vai ter que fazer. Não é só só a parte física, é até a parte mental. Porque assim, o jogador faz um quaquilhão de contas ali no recebimento de uma bola e o Carlos Neves fala, até nisso atrapalha. Quando o jogador está cansado, até a tomada de decisão do jogador fica comprometida em função desse, né? Um exemplo básico, quem está assistindo, muita gente, se não todo mundo, treina de alguma forma, ou corre, ou treina, ou enfim, já treinou na vida. Imagina que você está do meio para o final do seu treino, você está cansado. Você está ou fazendo treino de perna, ou fazendo treino de braço, enfim, você está cansado. Você, a maioria das pessoas, quem é mais focado não, mas na maioria das pessoas tá pensando, tá acabando, não aguento mais, ainda bem que tá acabando. Se não é o Mozart, é isso aí. Se exatamente. Não é o Mozart, é isso. Se não é o Mozart, esquece. O Mozart, ele é a mesma mentalidade o treino inteiro. Nós, meros mortais... Mortais, exato. Cara, a gente chega do meio pro final do treino, a gente tá pensando, tá acabando, falta pouco. Você, ao invés de você pensar no rendimento do seu treino, que aí levando pro jogo, você pensando no rendimento do jogo, você tá pensando, eu tô cansado, meu joelho tá doendo, meu tornozelo tá doendo, eu tô sentindo um pouco a posterior. Então você, pensando no seu corpo, pensando nas preocupações que você tem ali no momento, você não vai pensar na decisão que você tem para tomar, você não vai antecipar um cenário que o adversário ele tá propondo. Então se você não pensa antes a jogada, você pode até, se você for o Neymar, ou você for até o Oscar, que é diferente, o Lucas, você pode até vencer o duelo, você pode até... Mas assim, imagina você repetir isso por 90 minutos. Uma hora você não vai aguentar mais. Contra o Palmeiras, usando esse último jogo como exemplo, que está mais fresco na memória, a estratégia do São Paulo era, como em muitas estratégias de jogo assim que o São Paulo tem, São Paulo do Zubeldia, sustentar essa saída, trazer os meio-campistas para próximo do zagueiro para você ter mais jogadores, porque se você tem mais jogadores é mais fácil de você bater a pressão adversária. Só que aí se você bate essa pressão, você tem a fase 2 do jogo, a fase 2 com bola ali, que vai ter que ter ou jogadores próximos ou mais opções à frente. Se você não tem o jogador próximo, vai ter que ter gente na frente para você passar, para você progredir jogo. Se você tem gente próxima, vai todo mundo junto e vai chegar lá todo mundo junto. Às vezes o São Paulo tentava com gente na frente, às vezes o São Paulo tentava
se aglomerando um pouco mais. Mas, na maioria das vezes, na maioria das jogadas, o Oscar ele voltava, e aí a estratégia do Zubeldia mesmo é a questão de informação. Era pro Oscar voltar, o Alisson ficar na posição dele, então ele ficava um pouco na linha do meio campo, um pouquinho à frente da linha do meio campo, e o Oscar voltava. Ele fazia essa jogada de encontrar o meio livre, fazendo inversão, né, ou tentar pelo chão buscar quem tivesse melhor posicionado. Só que, batendo essa pressão, o Oscar ia ter que se locomover de novo até o campo do adversário. Aí você imagina, de novo, o cara jogando 90 minutos quase todo jogo, cansado, num gramado que ele demanda mais esforço físico de tornozelo, de joelho, do que um gramado comum, porque o chão é mais duro. E os caras pediram para não jogar contra o Palmeiras na fase de grupos ainda. Então, tipo, a gente vai vendo que tudo isso tem a questão física que o cara chega no final do jogo, no segundo tempo, ele fala, cara, eu tô fazendo esse movimento, não tá dando certo, e eu vou ter que continuar fazendo porque o treinador me pediu, mas não, eu tô cansado, mas enfim, vamos tentar. Então é onde o jogador ele perde o foco, perde a concentração, ele não consegue tomar a melhor decisão porque ele tá pensando em outra coisa. E aí, o segundo exemplo que eu falei que eu ia dar, e aí já gerou a lesão, foi o Lucas. Contra o Palmeiras, o Lucas buscou menos jogo porque o Oscar estava fazendo esse papel, só que quando o São Paulo batia a pressão, ele superava essa pressão do Palmeiras, o Lucas ele vinha da ponta para o meio, para o centro, que é o papel que ele sempre fez com o Zubeldia, só que pelo mau posicionamento do Luciano e pelo Caleri tá encaixotado entre os dois zagueiros, o Luciano devia fazer esse papel melhor de apoio, de se aproximar mais do Lucas para gerar jogo. Ele não conseguiu ler, não conseguiu ter essa leitura dos melhores lugares do campo para ele se posicionar, para ele gerar vantagem. Então o Lucas teve que basicamente jogar sozinho. E aí você imagina, o Palmeiras tinha duas estratégias no jogo, que era o gatilho de pressão, então quando o São Paulo tocava para trás, o time subia, ou para o lado também o time subia. E a segunda era, quando o São Paulo superava essa pressão, faz a falta. É o lance da falta tática, que muita gente fala. O Palmeiras parou muito o jogo, e parou muito o jogo no Lucas, porque quando o São Paulo batia a pressão, era o Lucas que recebia essa bola, fazia falta, então ele apanhou muito, não de forma desleal, era de parar jogo, mas imagina você tomar pancada todo jogo, às vezes no mesmo lugar do corpo ali, na mesma região, e ele se machucou, ele teve um trauma. Hoje saiu o Edu Afonso da ESPN, noticiou que o Lucas está com trauma no joelho, porque de tanto apanhar mesmo, assim, de tanto sofrer falta, e também pelo piso do Allianz, que é mais duro, enfim, tem toda essa questão, mas aí você imagina... E a idade do Lucas. Porque assim, gente, assim, não é que o Lucas é um jogador veterano, mas o Lucas é um jogador que tem muito futebol, tecnicamente é um jogador muito bom, mas ele requer alguns cuidados. Ele não tá, ele não tá na melhor fase da vida dele, apesar dele estar jogando futebol condizente aqui no Brasil, com os melhores. O que o Lucas joga é um assombro. Mas se ele tivesse no limiar físico dele, ele jogaria fácil na Europa. Esse é o ponto. Jogaria fácil na Europa. Teria mercado. Vale a mesma coisa pro Oscar. O Oscar é um jogador excelente, tecnicamente, mas ele tá num ponto diferente da carreira. Tá? Assim, ele não tá sendo disputado na Premier League agora, onde ele já jogou. Não? A mesma coisa é o Lucas. Ele não tá no é outro jogador. Então, assim, você vai ter mais cuidado para esse jogador, porque você vai ter esse jogador brilhante se você souber usar, se você souber dosar, se você souber rodar. Essa é a preocupação que eu tenho com o São Paulo. Porque senão você vai perder esse Lucas. O Dorival cometeu esse erro, mas não teve consequência, porque o Lucas tinha acabado de chegar. Mas no período de inatividade me preocupou a sequência que o Lucas jogou ali. Aí eu pensei, agora ganhou o título, vai dar uma sossegada. Ano seguinte foi a mesma coisa. O que me traz muita preocupação desse raio-x é que as coisas que a gente fala aqui, o São Paulo vem cometendo esses erros há muito tempo. Em muitos campeonatos, no começo da temporada, é sempre forçando a galera. E podem pegar aí os últimos anos. O São Paulo sempre chega na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. É um dos poucos que chegou em todas aí nos últimos anos, mas sempre com jogador lesionado. Sempre com jogador lesionado. Qual é o problema? Algum problema tem. Nunca o São Paulo... até no título do Crespo, o Crespo não foi com
com o time titular para aquela final. Desde o primeiro jogo do mata-mata, ele já tinha jogadores contundidos que tinham estourado devido ao esforço. É só isso é o básico. Agora, é mais grave, que o Caio está falando aqui, a gente não tem legado para o restante do ano na questão de postural, na questão do campo mesmo, né? Com posicionamento de jogador. Por exemplo, o Rian. O Rian não foi utilizado no Paulista. Praticamente não foi utilizado. Praticamente não foi utilizado. Vai ser utilizado quando? No Brasileiro? Sim. Na Copa do Brasil? Na Libertadores? Porque, para mim, todos esses são mais importantes que o Campeonato Paulista. Agora, inclusive, que a diretoria já falou que não é tão importante quanto era antigamente, né? Exato. Esse lance do legado que você falou é perfeito e eu acho assim bem preocupante porque ele, enfim, algumas coisas que a gente fala ali a gente tem que esperar porque o tempo ele vai mostrar se fazia sentido ou não. E uma coisa que vem fazendo cada vez mais sentido é sobre isso do uso da base. Eu entendo que não tem que subir todo mundo, e eu discordo desse lance de, tipo, na copinha, o São Paulo ganhou a copinha, sobe todo mundo e tal. Eu não acho que é assim. Eu acho que pode ser prejudicial para jogador. Tem jogador que não tá pronto mesmo, de fato. Por exemplo, eu acho que o Mike, por mais que ele tivesse feito uma boa copinha, eu acho que ele precisava um pouco de mais cuidado com ele. Pelo extracampo, porque tem informações extracampo de que ele desfoca um pouquinho, então se deslumbra, sabe? O jogador que só vai subindo, e aí ele se perde um pouco. Então, você tem que tomar cuidado com o jogador assim, de subir profissional, já aumentar o salário dele, renovar o contrato, e você perde o cara assim. Então, alguns casos você tem que tomar cuidado. E é por isso que quem trabalha em Cotia tem que conhecer bem os meninos para saber de quem se trata, dar um toque no Zubeldia ou em quem quer que seja ali que tá na Barra Funda para falar, ó, toma cuidado com esse aqui, ele tem uma cabeça mais responsável, é mais profissional, a família tá ali do lado dele, enfim. Mas eu acho também que tem casos de que, para mim fica muito claro que o Zubeldia ele não gosta de trabalhar com jovens. E tá tudo bem, é um método de treinamento dele, de trabalho dele, de preferir trabalhar com jogadores mais experientes, seja porque eles entendem melhor, seja porque é mais fácil de conversar com eles, seja porque os caras são vitoriosos, enfim, não sei o motivo, em algum momento talvez a gente saiba, ou talvez não também, porque, enfim, não é uma informação muito acessível, né? A não sei que o Zubeldia chegue numa coletiva e fale que isso, mas enfim, não vai acontecer. O motivo a gente não vai saber, mas não é porque esse é o método de trabalho dele que a torcida tem que aceitar, e os jornalistas que cobrem o time não podem cobrar ou não podem, no mínimo, questionar o Zubeldia sobre isso. Para mim fica muito claro porque isso foi cobrado desde o ano passado com o William Gomes, mas tinha, entre aspas, só o William Gomes fazendo esse peso. Tinha também o Henrique, que para mim já tinha passado do tempo dele ter sido utilizado, que não foi. Mas enfim, esqueciam do Henrique, do Igão também, pelo William, porque o William era de todos os jovens ali disponíveis, ele era o melhor tecnicamente, o mais promissor, e dos melhores que Cotia formou desde a sua existência. Mas isso piorou porque com a copinha, com o crescimento do Sub-20 do São Paulo no ano passado, e aí terminou esse ciclo com a conquista da copinha, vieram mais jogadores, né? Aí veio o Matheus, veio o Ferreira, veio o próprio Mike, que a gente acabou de falar aqui, veio o Rian. Então, assim, mais jogadores trouxeram esse peso pro Zubeldia de vai utilizar ou não vai. Você meio que tá sendo forçado a fazer isso e não tem muito o que fazer. Ainda mais se tratando de São Paulo, que uma das bases dos alicerces do São Paulo na sua história, ainda mais na sua história recente, desde Cotia, ter que trabalhar com jovens, e às vezes não por necessidade, não no caso necessidade de campo, mas necessidade financeira. Então o São Paulo é obrigado a utilizar jovens seja por 2 jogos, seja por 5, seja por 10, para vender e continuar sobrevivendo, e continuar contratando jogadores de 35 anos para terminar a carreira aqui. E também até, assim, o ideal seria dar a cancha para esses caras para você descobrir ou para você suprir carências, né? Sim, Às vezes me preocupa quando o São Paulo contrata um jogador
que não é tão bom para colocar ao invés de usar um moleque, contratar um jogador que não é tão bom, pagando caro. Aí a gente fez, sei lá, 40 contratações, porque o São Paulo não contratou só filé. Para alguns dos filés que a gente contratou, assim, tipo um Lucas Moura, um Oscar, um Rafael, que são jogadores que foram contratados, chegaram, e o próprio Caleri, que foram acertos, tá? Acertos, certos. Eram acertos mais óbvios, mas não deixam de ser acertos. O Rames deveria ser um acerto, foi um erro, uma tragédia. Mas esses foram acertos, são nomes que já eram consolidados. A gente trouxe o Orejuela, a gente trouxe Nicão, a gente trouxe muitos jogadores que não funcionaram, e alguns jogadores, a gente pode falar dos volantes lá, que eu até esqueci, que vieram na época do Rogério. Colorado, o Gabriel Neves, a gente pode falar de vários que não funcionaram, e que a gente contratou e poderia ter usado alguém da base ali para dar esse suporte, né? Para não gastar e ainda por cima, enfim. Porque o São Paulo, 60% da galera foi embora, né? Tipo, exato. Foi embora. E aí fica muito claro quando, com esses jogadores pedindo, não para ser titular, para subir e serem trabalhados. Lógico que não se vive só de teoria, ainda mais no futebol, que a gente sabe que acontece uma coisa a cada 24 horas que muda o destino ali de muitas pessoas, do jogo mesmo em si. Mas assim, o ideal é que você suba os garotos, e aí você vai colocando... O São Paulo teve várias partidas no Campeonato Paulista se não quiser colocar de titular, tá tudo bem, eu entendo. Tem a necessidade dos 3 pontos de classificação e tal. Mas assim, jogo resolvido, e o São Paulo já teve vários jogos resolvidos nessa temporada, dá 45 minutos pro garoto. A impressão que passa é que o Zubeldia espera só craque da base. Se ele não for muito diferente, e aí no craque eu não tô falando do William Gomes, que ele já é muito diferente. É craque, tipo Estevão, Neymar, Hendrick. Se não for esse menino, ele não vai colocar. Porque ele não tem a paciência, não tem o método, a capacidade, não sei. Aí a gente vai ficar se baseando em achismo, e aí eu não curto muito isso. Mas ele não... Ele não quer fazer isso. Ele não se propõe a fazer isso. Se não for para dar 45 minutos e o moleque ou mudar o jogo, ou dar uma assistência, um gol, e ser de fato influente, ele não vai fazer. E ficou claro a partir do momento em que ele subiu todos os garotos de Cotia ali, os mais destacáveis, que eram o Matheus, o Ferreira, o Rian, enfim, o Negruti acabou dando sorte, entre aspas, pela lesão do Pablo Maia, porque o São Paulo não tinha dinheiro para ir atrás de ninguém, era só o Thiago Mendes, né, mas o Thiago Mendes acabou não vindo, então ele acabou sendo obrigado a utilizar, a subir o Negruti, então o Negruti acabou dando essa, entre aspas, sorte, né, pela lesão do Pablo Maia. Só que ele subiu os garotos depois da Copinha, o Rian jogou 2 jogos, sei lá, foi entrando, somando 6 minutos por jogo, o Ferreira entrou um jogo só, se eu não me engano, Matheus a mesma coisa, enfim. E começou o Sub-20 agora, o Brasileirão Sub-20, desceu todo mundo porque não vão ser utilizados. Só ficou o Rian, e a gente sabe que o Rian não vai ser utilizado, ele só ficou porque se ele desse o Rian, que é o que tem mais destaque, mais holofote hoje, e também maior chance de ser vendido, aí acaba de vez o trabalho dele, ele vai ser pressionado de uma forma que não vai ter como sustentar. Então ele manteve o Rian ali porque ele quis ser político. Mas o restante desceu, então passa a impressão de que ele foi obrigado a subir os garotos, não, tipo, deixa um mês eles aí, se eles não, se eu ver o treinamento deles e não mudar a minha concepção sobre eles, eu desço de novo. E foi o que aconteceu. Então, assim, o São Paulo ele é um time experiente, um elenco experiente, ele tem muitos jogadores, que não estou falando sobre qualidade, muitos jogadores experientes, de idade avançada, que tem mais um ano ali de entrega esportiva ou contratos longos, né? Por exemplo, o Wendel, enfim. Mas e quando os caras forem embora? Normalmente você prepara jovens para quando isso acontecer, os garotos já estão ali para te entregar alguma coisa. Não existe isso. Não existe, porque os meninos que eram para subir, esses que a gente está falando agora há pouco, eles subiram, voltaram, não ganharam minutos quando subiam,
não tem nada, não tem onde você se estruturar quando os caras experientes forem embora. Aí é onde você vai ter que contratar gente da mesma idade ou gente cara, ou vai ter que colocar os meninos na fogueira, eles não vão entregar, por sorte eles vão entregar, porque aí o cara vai ter personalidade e tudo mais. Se não entregar, vai ficar marcado. Exatamente. Você bota o William Gomes lá, saca? É um negócio maluco, cara. E aí você perde o jogador, você perde o menino. Teve acho que um jogo, Caio, que o São Paulo tava empatando, aí colocaram os moleques lá 6 minutos. Foi em Brasília esse jogo. Brasília, é. Aí, eu não lembro qual foi a partida, sei que no dia seguinte, em rede social, a galera, aí, fica pedindo os moleques, não decidiram nada. É como se os titulares tivessem decidido. Aí, curioso, quando tinha um jogo que estava decidido, alguns minutos, o cara foi, vou tirar aqui o André, fez 3 gols, tá pimpão, vou colocar o Rian? Não, vou colocar o Caleri. Exatamente. Tipo assim, por quê, velho? O jogo tá decidido, sacou? Hora de botar um moleque ali, deixa o Caleri descansar, velho. Deixa descansar. O André fez a função dele. Tá bala. Foi o primeiro jogo do 3-5-2. Foi o primeiro jogo do contra a Inter de Limeira esse jogo. Foi isso? Foi. O primeiro dos 3 zagueiros? Que o André fez os gols? No caso foi o que entrou o Rian. O que entrou o Rian. Isso. Um dos 3 zagueiros foi o primeiro jogo contra o Palmeiras na fase de grupos. Então, e aí assim, cara, assim, tipo, a galera fica com uma expectativa. Então, assim, só pra gente fechar de Campeonato Paulista, nós tivemos muitos problemas desde pré-temporada e escolhas. Essas escolhas que São Paulo fez, elas vão aí ter impactos no restante do ano. Tá? O que São Paulo fez, por exemplo, o Lucas Moura está agora em tratamento, o Alan Franco está em tratamento, significa que o São Paulo tem 20 dias e nesses 20 dias possivelmente não trabalhará com esses 2 jogadores de forma adequada. Outros jogadores estão se recuperando, outros jogadores estão desgastados, outros jogadores estão na mira da torcida, tipo o caso do Caleri, que já tem, já não confio no Caleri. Às vezes nem é problema do Caleri. Vocês reparem que o Caleri, ele tem alguns momentos muito bons no São Paulo e ele tem alguns momentos de baixa. E curiosamente, esses momentos de baixa, se a gente pegar, vem de sequências. Porque o Caleri é aquele jogador lá Rock Balboa. O cara principalmente com o Carpini, foi assim, ou em alguns, joga a bola no Caleri e deixa ele disputar a bola com os zagueiros na porrada ali, aumentando o desgaste do cara. E aí tudo que a gente falou. E para os caras deve ser muito bom trabalhar com o Caleri, porque o Caleri tem a característica, a personalidade de não jogar, falando português claro, não jogar merda no ventilador, né? Ele sempre assume a responsabilidade para ele não fala que ele tá machucado, porque ele já jogou várias vezes machucado pelo São Paulo. Na Copa do Brasil que a gente ganhou, ele terminou a Copa do Brasil, foi acho que foi fazer cirurgia, né? Ele jogou, tava arrebentado, cara. Ele fez o gol, ele tava arrebentado. Se ele perde aquele gol lá, a galera fala, olha lá, pipoca, cara, porque você não vai lembrar dos gols. A frustração sempre tem um peso maior, né? O fracasso sempre tem um peso maior, mas e o Caleri tem uma outra característica, né? Ele tá na seca de gols, isso incomoda ele, e tá no jogo e às vezes ele toca. Às vezes nem é correto ele tocar. No jogo contra o Palmeiras mesmo, ele foi tabelar uma bola ali que não era. Não foi uma noite boa do Caleri, né? Ele perdeu o gol de cabeça, que teve um peso muito grande para ele, e teve no final do jogo uma bola que ele recebe, que ele tenta devolver de primeira, acho que ele tenta tabelar, ele tenta tocar de primeira e o toque sai ruim, né? Você sabe que ele recebe meio que fazendo pivô, ele vai servir pro lado e aí a bola é interceptada, todo mundo fala, não era essa jogada para se fazer. Vai ficar na mira, desnecessariamente. O Campeonato Paulista não deveria ter esse peso para ninguém. Agora talvez o São Paulo trate o Campeonato Paulista como tem que ser tratado. Eu não estou desmerecendo o campeonato em si. O que a gente defende aqui é que o São Paulo utilize o Campeonato Paulista como utilizou nas épocas vencedoras, quando o clube era um clube que brigava por competições maiores, sem abrir mão do Paulista. Como é que ele fazia isso? Pegava uns jogos, rodava, testava peças, testava garotos. Mas você vai perder a vantagem. Bom, o São Paulo jogou com titular pra caramba, esticou a corda, como o Caio bem falou, e não teve o mando de campo. O mando de campo foi do Palmeiras. Por um ponto, tá? Os 2 jogos em Brasília, qualquer uma vitória ali, teria resolvido essa situação do mando de campo. Então o São Paulo não conseguiu a vantagem que precisava, mas esticou a corda, ou seja, fez o sacrifício e não teve a recompensa. Aquele Paulista que a gente ganhou, fazendo o sacrifício, que quase que o clube caiu de divisão, em função desse sacrifício, o título também podia não ter vindo.
O sacrifício não garante a recompensa. Por isso, quando você vai fazer o sacrifício, você tem que fazer a conta para valer, vale a pena, para ver se vale a pena o sacrifício, fazer o sacrifício. Porque às vezes não vale a pena. Por um paulista, não vale. A gente demitiu o técnico campeão paulista 3 meses depois. Gastou mais na rescisão do cara do que no título, do que ganhou no título. Falando também da parte financeira, que é importante, mas até da parte moral, ninguém mais falava. O São Paulo é o campeão paulista. O campeão voltou, ninguém não voltou nada. Não tem voltar. Para você, aliás, essa é a música que mais dá zica na história da torcida de São Paulo. Essa é a pior. Essa é bizarra. Tanto que a torcida até tirou isso. Você largou um pouco, largou. Graças. Mas assim, para o São Paulo voltar ao protagonismo precisa de muito trabalho. É o que a gente cobra aqui. O nosso trabalho é apontar para que, de repente, isso chegue em alguém e fale, vamos tentar corrigir isso. Não é porque a gente tem raiva de fulano ou raiva de Beltrano. A gente quer mudanças profundas e que essas mudanças possam trazer resultados para o time, mas a longo prazo. E é muito difícil isso. Porque é o que você falou. Lá no meio do brasileiro, a gente ainda vai estar pagando o preço da decisão que a gente tomou aqui agora. Exato. Exatamente. E aí, usando o exemplo do porque casa bastante a característica do Zubeldia com o pensamento da diretoria de, enfim, esticar a corda e usar os titulares sempre, usar os melhores jogadores e tal. Só que aí é aquilo. Obviamente, batendo na madeira, não é torcendo e nem desejando que isso aconteça, mas jogador é passível de se lesionar, assim como acontece em todo jogo, com todo jogador, enfim. Se você perde o Lucas, se você perde o Oscar por lesão grave, que fica 3, 4, sei lá quantos meses fora, e justamente jogadores que o time está em torno desses caras, você não preparou uma base para, sei lá, um Ferreira da vida, Ferreira no caso, Lucas Ferreira da base, o Rian, ou até mesmo o Ferreirinha assumir essa posição, mas o reserva do Ferreirinha ser alguém da base. É assim que, querendo ou não, você aprende. Você, quando é jovem, o jogador, ele vai aprendendo. Colocando, às vezes, não na fogueira, mas dando mais responsabilidade, dando mais riscos. Porque se você não dá risco pro cara, enfim, sofrer ali e aprender com os erros, porque ele vai errar, não é sobre não errar. Ele vai e ele tem que errar, porque aí, se ele erra, é igual na vida, é normal. Se erra, você vai aprender, na teoria você vai aprender com erro e não vai cometer de novo. Ou se cometer, vai cometer muito menos do que cometeu em algum outro momento da vida. Então, quando se fala sobre utilizar jovens e manter, deixar um legado para quando o São Paulo precisar, porque vai precisar, não é que a gente está torcendo, vai acontecer de algum jogador importante se lesionar. Assim como a gente falou no começo do ano passado, o Alisson se machucou, Pablo Maia se machucou, e aí aconteceu o quê? Aí o trabalho todo do Zubeldia foi analisado com quando os caras voltarem, o time vai melhorar. Aparentemente não é o que aconteceu, porque você podia, nesse tempo inteiro, nesse ano, ter trabalhado o Negruti, por exemplo, o Hugo do Sub-20, para quando precisasse deles, eles iam ajudar de alguma forma ou outra. Não é ser o Toni Kroos, não é ser o Casemiro, mas a base é feita para os caras terem um rendimento que pode trazer competitividade para o time. Se formar um craque, perfeito, missão cumprida, vai vender, melhor ainda, você vai ganhar financeiramente, vai ganhar esportivamente, provavelmente vai competir ou vai conquistar título, lindo, beleza. Mas é para formar, para mim, o melhor exemplo possível é o Nestor. O Nestor, ele não é craque, tá longe de ser craque, mas ele é um jogador que a gente fala, é um jogador honesto. Ele é operário, ele vai se doar pro time, ele não custou absolutamente nada pro clube, lógico, a formação não foi zero. Mas assim, você não precisou contratar o cara, ele estava ali quando você precisou, ele aprendeu com os erros dele, foi resiliente quando precisou, obviamente que não precisava ser no nível que foi, porque pesaram a mão, mas enfim, é onde entra o lance da personalidade dele. O trabalho da comunicação de São Paulo também tem que ser nisso. Sim, de defender exatamente. Os atletas. É um trabalho que a gente faz aqui no canal, não deveria ser a gente a fazer. Quem tem que defender os jogadores é a comunicação de São Paulo. Sim. Com muito rigor, de explicar, jogador de base é diferente. O Rogério tentou fazer isso quando estava aqui, mas caíram matando em cima dele. Mas aí não é deixar na conta do Rogério. É chegar à comunicação, explicar o que é o jogador de base, pegar alguém
alguém que está lá no São Paulo, que normalmente está fazendo as reportagens, falar, gente, vamos falar hoje do que é um jogador de base. Explicar mesmo pro torcedor. O torcedor não é obrigado a saber, mas é assim. Porque, cara, tem um último aspecto, eu sei que eu cortei um raciocínio seu, mas tem um último aspecto assim, quando você não usou jogador de base, vai ficar mais difícil você renovar com o cara. Exatamente. Porque o cara tá olhando e vai falar. Já tem goleiro do São Paulo que tá olhando, né? Tem um goleiro específico que já pensa em não renovar. Por quê? Porque ele viu o que aconteceu com os antecessores, cara. Ele olha lá e fala, mano, os caras renovaram com o Jandrei até 2000 e ônibus. Eu vou ter oportunidade quando? Se eu no Paulista os caras não me colocam aqui pra jogar, preferem jogar o Jandrei, que é um goleiro que não tem a confiança de ninguém e não dá espaço para um jovem brilhar. Você vai fazer o que fizeram com o Lucas Perry, que jogou 9 partidas no profissional, com diferença de meses de uma para outra. Para um goleiro é suicídio, cara. Não tem como prosperar. O São Paulo sabota. É inacreditável. E usando esse lance como exemplo, essa questão da base de renovar contrato, o São Paulo está entrando numa bola de neve em relação ao Matheus Alves, que ela vai crescer. E o São Paulo tem que dar muita sorte da bola de neve crescer e não descer o barranco. Porque se descer o barranco, já era. Que é, no pior momento possível, tava renovando o contrato do Matheus Alves, subindo da base, copinha, tudo mais. Era o momento de renovar. Não renovaram porque estavam negociando, enfim. Só que aí, no pior momento possível, o Zubeldia desce o Matheus de novo para o sub-20. Não tinha renovado ainda, ou seja, a negociação está em curso. E o empresário do Matheus Alves é uma figura um pouquinho conhecida, não só no futebol, mas dentro do São Paulo, que é o Juliano Bertolucci, cujo empresário tem muito a receber de São Paulo. Tipo, bastante. Então é só você ligar os pontos para saber o que está prestes a acontecer no São Paulo. E aí vai entrar o lance de, assim como aconteceu com o William Gomes. E aí o Matheus é pior ainda, porque o Matheus não jogou nada no profissional. O William ainda ele teve algo em que se apoiar ali. Ele não jogou nada no profissional, tá se caminhando para nem sequer jogar. Aí ele vai ser vendido para, sei lá, para a Inglaterra, para o Shakhtar, para o Porto, para qualquer time que seja da Europa. Aí faz sucesso na Europa, aí aquele lance de craque o São Paulo fez em Cotia, made in Cotia, vem aqui pro CT para tirar foto com a camisa, aí fica marcado na história de São Paulo só como o jogador que o São Paulo formou, e não o jogador que jogou, entregou ao São Paulo, desportivamente falando, financeiramente falando, que criou uma raiz no São Paulo. Aí acontece o quê? Com o torcedor, você viu o cara jogar, cara. Exato. Aí acontece o quê? Daqui 10 anos, deu a idade dele, 10, 15 anos, deu a idade dele voltar pro Brasil, aí recebe a proposta de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Santos, de um Cruzeiro, sei lá, qualquer time de grande expressão aqui do Brasil, ele vai pensar o quê? Beleza, eu posso até nutrir um carinho, eu posso até torcer pro time, mas eu não criei um vínculo, eu não tenho minha raiz, eu só fui vendido e não me deram o devido valor. Eu vou para outro time que vai competir mais, tem melhor poder financeiro, tá competindo por ligas maiores ali, eu vou para aquele time, o time tá encaixado já, eu não vou ser xingado porque vão lembrar que eu deixei o clube na mão, entre aspas, né, muitas aspas. Para que ele vai passar esse aperto? Vai para um time, começa do zero aqui no Brasil, e é isso. Então, o lance, quando a gente fala de legado, é sobre essas questões, você trabalhar bem desde o princípio, para lá na frente, seja no final da temporada, ou nesse caso do Matheus Alves, se acontecer lá no futuro, daqui 10 anos você não precisa estar passando por isso, porque, óbvio, não é garantia que o moleque vai para a Europa, vai voltar para outro clube que não seja o São Paulo. Ele pode voltar para São Paulo por gratidão, por que quer que seja, mas ficar dependendo só de gratidão, assim como vai fazer com o William Gomes daqui muitos anos, eu acho que é muito pouco, ainda mais para um clube se tratando da história de São Paulo, do tamanho de São Paulo, da formação, do nível de formação do São Paulo. Eu acho que é pouco para se apoiar, mas quem sou eu para querer determinar alguma coisa? A gente vai ver se o tempo está dando mais razão e está mostrando se faz mais sentido o nosso argumento e a nossa
ideia, a nossa base que a gente está apoiada, ou se é quem está fazendo futebol ali diariamente, se eles acham que é frutífero para o clube, a gente vai ver daqui para frente. E Caio, só assim, um último ponto para fechar. De Campeonato Paulista, a gente considerou o trabalho ruim, mas nós não somos engenheiros de obra pronta. A gente está falando desde antes de começar o campeonato. Vocês podem pegar vídeos aqui no canal, que a gente falou isso lá quando o São Paulo anunciou a pré-temporada para os Estados Unidos. Desde lá a gente vem falando, olha, isso é problemático, isso vai trazer consequências para o próprio Campeonato Paulista, mas também para o restante do ano. Não é uma decisão inteligente. Aí agora não funcionou. Não funcionou por quê? Você não testou moleques, você não testou variações, você saiu sim num pênalti polêmico e tudo mais, mas você saiu com o Lucas Moura mancando, não jogando melhor, você saiu com o Oscar jogando segundo volante, porque você não preparou ninguém ali para suprir uma ausência eventual, como foi do caso do Pablo Maia. Se você tem, porque daí você desloca o Alisson, se você tem preparado um jogador, de repente você tinha o Oscar jogando de Oscar, que era o que a gente queria, que era o que a gente precisava, que poderia ser o suficiente para passar pelo Palmeiras, ou pelo menos daria mais chances, porque é sobre isso. Nem sempre o título acusa um bom trabalho. Às vezes um trabalho ruim, ele acaba sendo, principalmente quando você entra em mata-matas, ou quando você entra em torneios em que o nível técnico é muito baixo. É o caso do Campeonato Paulista. Você praticamente tem ali 3, 4 times que são fortes, às vezes vem um outro time do interior, então você tem ali 6, 7 forças, mas não mais do que isso, sendo que 4 estão competindo. Tanto que quem chegou ali na fase decisiva, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Foi isso que chegou. Foi essa galera que chegou. E assim, sem forçar muito. O Palmeiras chegou lá dando oportunidades para a molecada. Tá? Só nesse jogo de São Paulo que eles seguraram um pouco, mas eles deram oportunidades para o molecada. Então, assim, a galera trabalhou. A galera que trabalhou. O Corinthians chegou a jogar com o time reserva porque estava tentando a pré-Libertadores, que era mais importante para ele. Ah, mas deu errado. Aí é outra coisa que a gente pode discutir. O ponto é, nem sempre um trabalho ruim vai necessariamente dar errado. E parece que é nisso que a galera se apoia. A gente ganhou uma Copa do Brasil que temos muita coisa para dizer do trabalho, não do Dorival, dos jogadores, não do técnico. Não é que a diretoria também não acertou nada. Acertou, trouxe o Lucas Moura. Foi um grande acerto, um absurdo acerto. Mas foram muitos erros e a coisa poderia. E nem sempre um trabalho bom vai necessariamente dar título. Por isso que futebol não é simples de discutir. Não é simples. Às vezes o cara faz tudo certo, às vezes o cara faz tudo direito, e aí simplesmente não funciona, dá azar, não acontece. O meu medo, o meu receio é para onde a gente aponta o dedo. Porque o São Paulo é muito rápido nisso. Jogar a culpa em alguém. Nunca é a diretoria. Sempre é alguém. Ou é o técnico, ou é o jogador odiado da vez. Eu acho que esse ciclo a gente precisa acabar. Eu vou até pedir desculpas que esses vídeos nossos, que eu vou gravar com o Caio, eles devem ser mais curtos. Esse daqui fazia tempo que eu não gravava com o Caio, tirando um que a gente fez lá pro Barbaço, né, Caio? Sim. E a gente acabou fazendo uma live sem ser ao vivo, porque o horário que a gente está gravando é muito alternativo. É um horário de intervalo do Caio, que eu praticamente gastei inteiro nesse vídeo. Mas eu acho que aqui a gente tem muitas ideias e coisas que vocês podem colocar nos comentários. Pô, queria que vocês falassem mais sobre isso, queria que vocês fizessem um vídeo sobre isso. Isso daqui não ficou muito claro, isso daqui eu não entendi muito bem. Mas assim, o legado do Paulista é muito ruim. O trabalho de diretoria do Paulista é muito ruim. O trabalho do técnico, em muitos aspectos, ruim. Mas temos um ponto para olhar bem. A melhora do time sem bola e uma ideia de jogo nova que pode trazer alguns frutos futuros. Né? Pode ser que ele consiga desenvolver mais isso. Não é tudo desgraça. Não é tudo desgraça. Mas a não utilização da base preocupa, e ter esticado a corda vai pesar muito ainda. Ah, mas tem 20 dias para o jogador descansar. Não é assim que funciona. Parece simples, né? Ah, o cara vai descansar 20 dias e depois começa tudo de novo. Não é assim. Se os 20 dias fossem utilizados como uma pré-temporada, por exemplo, você já não teria Lucas Moura, você já não teria Alan Franco, você provavelmente já não teria o Caleri esses 20 dias, só pelo nível de desgaste que ele teve. Você não vai conseguir dar... É diferente. E você nem tem tanto da parte técnica para desenvolver, né? Porque você praticamente descobriu um jeito de jogar. Tanto que o São Paulo, infelizmente, é um time bastante previsível. E algumas equipes que perceberam isso, mesmo tecnicamente bem inferiores, conseguiram fazer frente com o São Paulo. Um São Paulo, lembrando que tem Oscar, Lucas Moura, 2 jogadores de primeira linha, de primeira prateleira, um Luciano, um Caleri, que são jogadores grandes, não do tamanho dos 2 primeiros que eu citei,
tem um Arboleda, que é um zagueiro, tem um Alan Franco, que é um zagueiro, tem um Rafael, que é um senhor goleiro, errou no lance do pênalti, mas que tá fazendo, desde que chegou no São Paulo, tá fazendo jogos muito, desde que acabou aquele Paulista, que ele precisou pegar ritmo, ele é um goleiro muito, muito acima da média ali. É um time bom, cara. O Zubeldia tem o melhor elenco dos últimos anos do São Paulo. Isso a gente pode falar com tranquilidade. Tem muita gente falando do elenco de São Paulo. Pô, olha pra trás, cara. Olha pra trás. Olha como é que a gente enfrentou o Palmeiras lá atrás. Nas épocas de Diniz, de Rogério, até do Dorival com as contusões. Do Rogério com as contusões, então, é um absurdo. A gente tem o melhor elenco. Precisamos do melhor trabalho. E não passa só pelo técnico. Passa muito pela diretoria, mas passa pelo técnico também. Ô, Caio, me arrisco a dizer que o trabalho do Zubeldia também está na nossa mira aqui, né? Como um trabalho que não é bom. Sim, pode melhorar. Pode. Mas a nossa conclusão, ele não é bom. É opinião, isso é opinião nossa. Com tudo que a gente viu, com os argumentos que a gente colocou, a gente não acha um trabalho bom. Pode ser que melhore, eu torço para que sim. Se ele for ficar, eu quero muito sucesso. De novo, tá, gente? Eu não torço contra o São Paulo nunca. Eu estou torcendo para Casares e Belmonte. Eu acho que vai dar certo? Não. Eu acho que está sendo bom? Não. Só tem desgraça? Não. Tem coisa boa. Pô, teve Lucas, por exemplo. Tem as coisas, os caras conseguirem captar dinheiro. Tem algumas coisas que eu tenho muito receio, né? Mas a gente vai falando, a gente critica e vai chamar mais atenção, porque os erros que o São Paulo está cometendo são muito crassos. Cara. Em planejamento, nos últimos anos, a gente está repetindo os mesmos erros, com os mesmos resultados, e está se baseando, trabalhando 15 anos do mesmo jeito, a gente está se baseando num título que a gente ganhou. Mas naquele ano deu certo. Não é assim futebol, cara. Porque o teu adversário que está trabalhando direito, neste mesmo período, ganhou muito mais que você. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Caio, mais algum complemento? Não, é isso. Eu acho que as pessoas precisam entender que não é porque a gente está opinando que... A gente estava falando isso antes de abrir o vídeo, né? A gravação. De que é tudo... Eu acho que o Zubeldia não faz um bom trabalho, aí as pessoas entendem. Eu odeio o Zubeldia, ou nunca vai dar certo. Tipo, não tem um meio termo, não tem um... você acha que ele tá fazendo um bom trabalho, mas ele pode melhorar. Sim. Acho, é o que você tá falando, acho que vai. Ele está 1 ano no São Paulo. Acho que não. Pelo tempo de São Paulo e pelo que se vê, não é desse ano. Eu vejo muita gente falar que jogador novo, Oscar tá aí, nananã. É desde o segundo semestre, especialmente depois de setembro, que começou a nível de desempenho, de performance, começou a cair. E beleza, você encaixar um jogador como o Oscar, que é específico, que é importante, você tem que dar mais espaço para ele, você tem que fazer com que o time se encaixe no que ele pode oferecer. É difícil, ninguém tá falando que é fácil, muito pelo contrário. Se fosse fácil, a gente já aqui tava na beira de algum gramado aí, treinando algum time. É difícil, é complicado. Mas o São Paulo não dá mostras de que pode evoluir. Muda jogador na escalação, muda a plataforma, tem evoluções naturais, como a gente falou, sem bola, o time tá competindo muito mais. E acho que o motivo do Zubeldia ainda ter continuado, pelo menos até hoje, dia 12 de março, ter continuado no São Paulo, esse é o motivo. Ele mudou o time e as pessoas acham que mudou no sentido o esquema, e por competir mais, por sofrer menos defensivamente, as pessoas acham que isso é um norte, e de fato. Qualquer melhora que você vê é o norte para você poder passar pelo momento difícil, pelo furacão, e aí com tempo, com mais calma, com esses dias aí que vai ter de treinamento, quem sabe poder afinar os ajustes que faltam. Dito isso, acho que não vai acontecer pelo tanto de talento que o São Paulo tem no seu elenco, que obviamente não é o melhor do Brasil, mas está longe de ser ruim como pintam, e pelo tempo que o São Paulo vem jogando mal. O São Paulo vem jogando mal partidas consecutivas há muito tempo. E para mim, isso é a amostra maior de que o trabalho vem sendo mal feito. Porque você pode perder, você pode empatar, você pode ganhar, mas se você joga mal partidas consecutivas ou muitas partidas num intervalo muito curto, alguma coisa você perdeu. Seja a confiança do seu elenco, seja a questão
de mentalidade competitiva, algum ajuste que você, por algum motivo, perdeu, você trocou o jogador, você acabou perdendo, que não está sendo feito, enfim, vários motivos, mas sinal, é motivo de você ter perdido o foco, enfim, o fio da meada ali de como estava sendo feito. Eu acho que é o que acontece com o Zubeldia, acho que não tem solução, eu acho que foi uma medida, esse 3-5-2, ou 3-4-2, né, por causa do Oscar, foi uma medida ali que mascarou alguma questão que estava sempre em queda vertiginosa, eu acho que parou de cair, mas não evolui. Ele chegou num ponto que ele está no teto. Eu acho que pro nível do Zubeldia, é isso que ele pode entregar. Eu só vou fazer uma correção. Pro nível do Zubeldia, no ambiente que é o São Paulo. Eu acho que Sim, o Zubeldia poderia prosperar num ambiente melhor. Num ambiente com mais respaldo, num ambiente com mais planejamento, num ambiente que não coloca tudo no primeiro campeonato que vai, com muita sede ao pote e tudo mais. Eu pego o exemplo do Carpini. O exemplo mais recente, o Carpini. O Carpini saiu daqui e melhorou. Por quê? Porque o ambiente do Vitória, as condições... Ah, mas a pressão é diferente. Claro que é, lógico que é, mas lá ele tem, como ele tem uma pressão diferente, ele conseguiu prosperar mais. Talvez não fosse o cara certo para São Paulo de agora, talvez no futuro até seja. É um técnico bastante promissor aí. Né? Como o Zubeldia também, pode ser que ele não tenha... Cara, o Rogério é um exemplo. Em 17, o Prato falou que eles estavam perdendo a confiança no Rogério naquele momento. Prato dá uma declaração nesse momento, né? Que não estava funcionando. E não é porque eles não gostavam do Rogério ou não gostavam da metodologia. Não estava tendo encaixe. Aí o Rogério virou um senhor técnico. Muita gente não acha. A gente aqui acha a opinião. Vai ter trabalhos do Rogério que são melhores, outros trabalhos não ter, porque sempre vai ter circunstância. Por isso que é gostoso debater futebol. Por isso que é gostoso falar de futebol, principalmente quando a gente traz esses contextos e quando a gente escuta o coleguinha, escuta o amiguinho, entendeu? Respeita a opinião do amiguinho. Eu acho que é importante da gente. Muita gente adora o trabalho do Zubeldia, gosta mesmo. Temos jornalistas que defendem o trabalho dele e normal. Que vem potencial para o cara melhorar. E pode ser, a gente torce. A gente está na torcida. A gente tem um entendimento diferente. E eu me arrisco a dizer ainda que acho que o São Paulo vai demitir ele na pior hora. Me arrisco a dizer isso. Tá? Vai esperar, exatamente como fez no ano passado, vai esperar começar o Campeonato Brasileiro, ou algum técnico que já está ali na mão para demitir o cara, e vai ser muito ruim essa transição. É o que eu acho, não é o que eu torço. Por mim, o Zubeldia continua até o final do ano, porque isso seria um sinal de que melhorou. Né? Por mim, na questão da torcida. Por mim, na questão da análise, eu acho que ele não chega lá. E eu não acho que ele vai melhorar muito, não por causa dele, da competência dele, mas pelo que é o São Paulo e pelo que ele tem de expediente, não parece que tenha o encaixe necessário ali para que essa conta feche. Eu acho que não fecha. Posso estar errado? Sim. Pô, eu errei 3 vezes no Diniz. Eu e o Pereira, assim, a gente cravou 3 vezes que não ia mais para frente e o trabalho dele evoluiu. Para muita gente foi um desastre. Mas você sabe do que eu estou falando, a classificação para a Libertadores veio com um elenco que era muito pior que esse. E por aí vai. É isso. Fechamos. Foi uma live sem ser live, mas foi só essa, tá? Exatamente. A próxima foi uma live não ao vivo, inclusive com o Caio do Fechar a Varanda, e ficou tudo, porque a gente gravou de primeiraça. Eu prefiro trabalhar assim. Fica uma coisa mais autêntica, fica uma coisa mais... E aí os próximos que eu for gravar com o Caio Raio X, a gente vai estar mais fechadinho, lá ele vai estar tudo mais bonitinho, mais arquitetado, tá? Vai estar tipo, o VAR aqui vai funcionar, que a gente chama o VAR para trazer a análise, para trazer para vocês tudo, enfim. Agradeço demais, quem puder deixar o like, é muito bom, quem chegou até aqui, maravilha, estamos felizes demais, viu? Mas deixa um comentário, tá? Não entendi isso, queria que vocês falassem de tal jogador, queria que falasse da passagem de tal técnico, traz pra gente tema que a gente trabalha e faz, prometo em menos tempo. E é importante registrar que óbvio que a gente tá aqui para falar de São Paulo e tudo mais, mas caso queira saber, sei lá, o São Paulo vai enfrentar tal time na Libertadores, tal jogador tá com destaque, pode enfrentar o São Paulo ali no futuro, ou o São Paulo deseja, sai alguma notícia, se quiser também a gente corre atrás, a gente vê como dá para fazer. Então pode, o tema que quiserem, se vai dar para fazer, a gente vê, a gente avisa vocês. A gente vai tentando. Assim, um dia eu quero montar assim, o São Paulo dos sonhos. Se São Paulo pudesse contratar todo mundo do mundo, fazer a seleção do mundo bom, assim. Isso é bom, eu acho que ia ser divertido. Só para exercício, gente. Sim. A gente precisa de um pouco de diversão, porque o mundo é bruto. Principalmente para quem torce para São Paulo. Eu vou falar assim que sentimento que nunca acaba.
Às vezes, eu juro que eu escutei, principalmente no jogo do Palmeiras, sofrimento que nunca acaba, juro pra você. A galera, porque São Paulo é sentimento, eu juro que eu escutei sem querer, porque São Paulo é sofrimento, que jamais acabará. Eu não, tem que acabar. A gente tem esperança, mas é isso, tem esperança, tá? Que a gente tem um ano muito legal. Tá começando o ano, gente, tá começando o ano. Principalmente aqui no canal. A gente tá começando com mais vídeos. Estouramos 1 hora, maravilha. Que foi... É bem coisas que eu fazia muito com o Perecini, então você está fazendo legal direitinho. Tinha que fazer vídeo de 10 minutos, era desgraça. Isso é o match. Caio, brigadíssimo. Então, deixa aí nos comentários o que vocês querem de análise daquilo lá de fora de tudo, mas sempre com uma visão tricolor, porque é o que nos cabe. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar o final também, né? Um abração para todo mundo. Aí fecha certo, né? E vamos, São Paulo. Aí sempre tem aquele comentáriozinho que escapa ali pra galera ficar. O que será que ele vai falar agora?